Utilize dados da fosforescência normalizada para responder esse teste. A precisão do intervalo de confiança da média populacional com 90% de confiança é. Então, eu preciso saber da precisão do intervalo de confiança da média. É a mesma coisa do que semi-amplitude ou erro, que é aquele E0. A gente vai calcular já ele, para achar essa precisão. Os dados da fosforescência normalizada são esses aqui. São dados não agrupados, né? Então, eu tenho aí um monte de dados, eles não estão agrupados, mas em compensação, ele deu alguns valores aí para esses dados, né? E com esses valores eu consigo calcular a média e a variância. Então, a média é só a somatória de x sobre n, e a variância é somatória de x quadrado, por isso que ele está aqui, menos somatória de x ao quadrado sobre n menos 1, certo? Isso a gente já viu. Então, eu encontrei isso para a gente poder achar o erro, né? A precisão do intervalo de confiança. Outra coisa que a gente vai precisar para achar a precisão do intervalo de confiança é pegar um valor de t na tabela, né? Por que t? Vamos voltar lá só para a gente ver isso. Ele quer um intervalo de confiança para a média. Só que em nenhum momento aqui ele te mostrou que você conhecia o desvio padrão populacional. Você não conhece o desvio padrão populacional, né? Porque para a média a gente tem duas fórmulas de intervalo de confiança. Uma quando a gente conhece o desvio padrão populacional e outra quando a gente não conhece. Aqui a gente não conhece porque ele só deu os dados, né? E com eles a gente conseguiu achar o x barra e o S. Mas é o S, né? Não é o sigma, é o desvio padrão amostral que a gente encontrou aqui, e não o populacional, que é o sigma. Então, como a gente não tem o populacional, a gente vai usar a fórmula, a gente vai usar a fórmula que tem o T, né? Então, desvio padrão desconhecido, a gente vai usar a fórmula que tem o T. Por isso, eu estou indo agora na tabela do T para pegar o valor do T. Deu para entender, né? Bom, é isso, desconhecido. Eu tenho aí 90% de confiança que ele me pediu. Então, o alfa é 10%, né? O que falta para 100%. Então, alfa sobre 2, como é o intervalo todo, alfa sobre 2, 5%. E aí, então, ó, eu peguei aqui na tabela. 60 graus de liberdade seriam 59 graus de liberdade, né? Porque o número de graus de liberdade é n-1. Então, seriam 59 graus de liberdade. Mas como não tem na tabela, a gente vai no mais próximo. Então, por isso que eu estou usando 60 graus de liberdade. Então, aqui nessa coluna, a gente tem o número de graus de liberdade, assim como nessa. Porque é como uma tabela do lado da outra, né? Os graus de liberdade... Não escrevi, né? Os graus de liberdade vão ser sempre n-1. Então, se o n é 60, seria 59. Não tem na tabela, a gente pegou o mais próximo. E a porcentagem, alfa sobre 2, é 5%. Então, aqui, ó, 5%, 60 graus de liberdade, 1,671, que é o que a gente vai colocar aqui na fórmula, né? 1,671. Aí, coloca o S, raiz de n, para achar o E0, que é a precisão do intervalo, né? Aquele E0 que soma de um lado, subtrai do outro, que é a precisão do intervalo.